Estamos de volta, vendo os melhores momentos. Léo Bertozzi deu Flamengo 3-0, pula pra ponta. Mas o Palmeiras joga amanhã com o Juventude, vai ser assim toda a rodada. A gente vai ficar espelhando os dois. Claro, o Cruzeiro também tá na jogada, mas vamos de Flamengo. 3-0, Bertozzi. Boa noite, Léo. Boa noite, companheiro. Já tô começando a pensar na hora que vão começar a reclamar que tu não tá jogando antes, tu não tá jogando depois. Né? Mas deixa pra lá, vamos pensar nisso em outro momento, né? O fato é que, cara, quando o Sport finalizou a primeira vez, já estava 3-0 e foi aos 27 do segundo tempo. Só para você ter uma ideia do massacre que foi. E assim, você percebeu agora há pouco ali a grande chance que perdeu o Bruno Henrique, outras oportunidades que o Flamengo teve no primeiro tempo também, mas não conseguiu superar o Gabriel. Por volume de jogo, eu acho que o Sport pode sair bem satisfeito com 3-0 como um placar digno, considerando que já teve time que levou 8 do Flamengo esse ano aí no Maracanã, né? E o Sport, como um time que já aceitou o seu destino, né? Dentro do Sport mesmo já há uma admissão de que o planejamento para a temporada que vem na Série B já começou. Então, o que me parece? Vamos tentar levar esse 0-0 o mais longe possível. E a partir do momento que saiu o gol, né? O gol do Bruno Henrique no começo do segundo tempo, o Sport não teve realmente forças para reagir, não teve muito como segurar. E o Flamengo, com alguma tranquilidade, conseguiu construir essa vitória 3-0. A expulsão do Everton Araújo acontece já na fase final do jogo, não a ponto de ter qualquer impacto ali no resultado. Então, esse é o tipo de jogo que, assim, se não ganha, é o jogo que te custa o título, é o jogo que vai traumatizar os torcedores pro resto do ano. Então, é um jogo que você não pode deixar de ganhar, jogando bem, jogando mal. Mas hoje, jogou bem. Você pega o time mais fraco do campeonato, você tem que jogar bem e ganhar bem. Eu acho que o Flamengo fez isso. O único, porém, é não ter aproveitado melhor as chances do primeiro tempo, mas depois do 1-0 foi empurrar um carro na descida, né? De acordo, Pedro Ivo, boa noite pra você. Boa noite, Mota, Léo, Eugênio, os nossos companheiros fãs do esporte que nos assistem nesse sábado à noite. Olha, eu acho que o Flamengo ele precisava, ainda que venha de uma classificação muito importante, possa ser um pouco contraditório o que eu vou falar, ele precisava dar uma certa resposta no Campeonato Brasileiro, muito por conta do que foi o jogo contra o Fortaleza na semana passada, e aquele papo de falta de mobilização, e o que tinha acontecido, que não adianta só olhar para a Libertadores, porque a briga do Campeonato Brasileiro está aí. E até o gol do Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo ele estava ali meio apreensivo naquela de que, nossa, será que mais um sábado, mais um fim de semana desse, uma coisa meio que não andava ali no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas porque, como o Léo fala, quando você encara um time desse contra o Sport, você não tem muita opção que não ser uma vitória convincente. E demorou a se construir essa vitória convincente. Essa vitória convincente, ela sai muito mais ali numa hora que o Sport deixa de ser aquela equipe só postada lá atrás, se abre um pouquinho, Bruno Henrique ataca as costas ali, o Lino que não vinha bem acha o Bruno que não vinha bem no primeiro tempo acha o gol. E aí depois você tem o Arrascaeta entrando, o Flamengo circulando um pouco melhor, um pouco mais rápido, essa bola faltou isso no primeiro tempo, uma circulação às vezes lenta, e quando você não tem Pedro e não tem Arrascaeta em campo, né? Quase 30 dos 50 e tantos gols que o Flamengo já tinha feito no campeonato, você tem dificuldade para finalizar. E de novo foi isso. Então era um Flamengo do primeiro tempo que você questionava, né? O que seria do jogo? Você questionava o poder letal ali do time que não existiu. O tempo ia passando e parecia que o gol não acontecia. A gente assistiu o jogo na redação ali, a gente até brincava, esse tempo tá passando, hein? Esse gol tá desenhado, tá amadurecendo, mas era muito capricho, era muito toquinho, parecia que não vinha. Só que a coisa deslancha ali no segundo tempo, porque o roteiro tinha que ser esse e uma boa vitória. Agora, Felipe, se você me permite antecipar um debate, o Bruno ele evolui dentro do jogo, ele teve problema no primeiro tempo, é importante, porque o Felipe vai precisar, mas eu gostei muito do De La Cruz. O De La Cruz, que a gente fica naquela, tá apto, não tá, quando precisou ali no Mundial ele não estava, sabe, à disposição, e ele se lesiona, e ele deixa, você não sabe exatamente nunca qual é a situação dele. Ele já tinha tentado participar meio que fora do campo do jogo contra o Racing, ele muito ativo. Hoje, dentro do campo, eu gosto da atuação do De La Cruz hoje, e quando o Felipe Luiz diz que essa reta agora, né, de decisão, esse novembro vai ser uma loucura para Flamengo e para Palmeiras, que você precisa começar a ver quem é que está ali no seu grupo, ele deve perder o Jorginho aí talvez por umas 2 semanas, o De La Cruz responde que o Arrascaeta é genial, a gente já sabe, a temporada dele é, sabe, primeira prateleira. O Bruno,
reconectando nessa coisa decisiva de um cara que vai ser importante em jogos se você tiver que dosar. Agora o De La Cruz hoje surge bem. Acho que ele vai ser um pouquinho mais utilizado e ele dá uma boa resposta ao Felipe Luiz. E aí, Eugênio Leal, boa noite pra você. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Eugênio, mas vamos colocar a tela com os números do jogo, que esbarra muito no que disse o Léo, da diferença de posse de bola, de chances, 24 chutes a 4, pro Eugênio fazer o primeiro comentário aqui no Linha de Passe. Tá na tela, dá uma leitura bonita pro nosso telespectador, então fique à vontade, Eugênio Leal, para comentar esse jogo Flamengo 3, Sport 0. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Felipe? Boa noite pra você, Léo, Pedro, fãs de esporte. Não precisa dizer muito, né? Só olhar os números aí. 67% de posse de bola pro Flamengo, 24 finalizações contra 4, 11 certas contra 2. E assim, você conta certa uma do que a gente viu agora há pouco ali, do Barleta, que a bola foi assim, rolando bem fraquinha pra defesa do Rossi, 6 grandes chances contra 0, 34 ações na área rival. O jogo foi todo do Flamengo, o curioso é isso. É que o primeiro tempo passa em branco, alguns gols perdidos. Ali tem um impressionante do Bruno Henrique, né? Que é a jogada muito bem feita pelo Plata, construída ali, costurada pelo Plata, que o Bruno Henrique chuta pro alto, né? Acho que foi uma grande chance perdida do primeiro tempo. No segundo, começa ainda a aparecer, o Flamengo ainda meio com o freio de mão puxado. Aí o Felipe Luiz olha pro banco e fala assim: vai lá, Arrasca, entra. Foi ele falar no Arrasca, o Arrasca sair para se preparar para entrar no jogo, sai o gol. Então, só de pensar no Arrascaeta, as coisas já acontecem no Flamengo. Um lindo passe do Samuel Lino para o Bruno Henrique, que entra no meio da zaga. O curioso foi isso do jogo, é que o Sport, ele obviamente acabou tendo que ficar na defesa, porque o Flamengo controlou o jogo. Mas não era aquele time com linha de 5, 6, 7 atrás, não. Era um 4-4-2 ali e dava espaços para o Flamengo. E acho que é legal pontuar isso, Eugênio. Na saída para o intervalo, o Bruno Henrique, até fora do convencional, fala, não, e o time dele e tem espaço para jogar, né? Eles permitem ali uma profundidade, e é curioso que o gol sai justamente, né, nesse espaço que ele achou, que ele fala na saída do primeiro tempo, que aparecia. Então, assim, de fato, não é que o primeiro tempo foi uma aula de defesa do Sport. Porque fica uma sensação, parece que o Sport segura, desculpa, gente, porque o Sport está segurando o Flamengo dentro do Maracanã. Não, o Sport defende mal. O Flamengo volta e meia fazia a linha de passe dentro da área. A gente até comentou, uma bola levantada, o Emerson Royal ajeita de cabeça, o outro ajeita de costa, finalização, o outro... Se defendia mal. Do Lino que ele dribla 2 na área. Faltava capricho. Eu acho que no primeiro tempo já eram 10 ou mais finalizações. A chance que o Bruno Henrique perde, que ele chuta por cima, é um pênalti em movimento ali, né? É a chance que ele normalmente não perde. Então, já podia ter virado vencendo. Tinha espaço, não era um Sport assim, vou me trancar aqui atrás. Até porque não precisava do resultado, não fazia muita diferença. O primeiro gol do Bruno é um Sport